Fala galera que assiste agora ao vivo ao Rede TV FC comigo, André Lucena, com José Júnior e Nelson Coutro. Hoje nós vamos falar tudo sobre o derby, o último dos clássicos nesse centenário, né, de Palmeiras e Corinthians e Palmeiras. E o Corinthians acabou com o sonho do Palmeiras e ele se jogou para o alto aí na disputa do título do Brasileiro. Agora está praticamente, a gente vai falar sobre as chances, sobre as estatísticas, mas agora o título está praticamente consolidado, né, galera? Foi um jogo do jeito que vocês esperavam. O Nelson estava comentando comigo que achou um dos melhores do Brasileiro, né? Eu achei o melhor jogo do Campeonato Brasileiro, até porque não teve muitos jogos bons, mas ontem foi muito bom. Um jogo intenso, um jogo emocionante, com vários gols, as duas equipes buscando vencer, porque só a vitória interessava os dois. Então gostei muito do jogo e acho que decidiu o campeonato mesmo. Nos melhores momentos que a gente vai ver agora, teve muita emoção, 5 gols, polêmica de arbitragem, a gente vai falar sobre tudo isso. Itaquerão lotado, Arena Corinthians com recorde de público. O que você achou, José? Eu achei que pela terceira vez no ano o Palmeiras fez o que o Corinthians queria. O Palmeiras se lançou ao ataque, deixou a linha defensiva totalmente exposta para os contra-ataques corintianos. E era exatamente o que o Corinthians queria, e pela terceira vez no ano o Carille levou a melhor sobre o Palmeiras. O Corinthians, que não vinha bem nesse segundo turno, estava fazendo uma campanha de rebaixado nesse segundo turno, mas ontem eu acho que os jogadores entraram com uma atitude diferente, acho que mexeram no brilho dos jogadores nessa semana. A torcida corintiana colocando 32 mil pessoas no treino, né? No treino, na véspera, isso daí já dá um... Eu acho que os jogadores também se motivaram muito, jogaram muito bem ontem, e o Palmeiras... o sonho do palmeirense era conquistar esse brasileiro, né? Essa virada contra o rival histórico, mas o 2017 do palmeirense é para esquecer, né? E o palmeirense, ele estava até já desacreditado, ganhou aquelas 3 seguidas e aí voltou a sonhar. Mas aí acho que deu um gostinho ainda mais especial agora para o Corinthians, né? O Hermano Farias falou o seguinte: o Palmeiras virou freguês do Corinthians esse ano. O Júnior Ribamar também participando conosco, falando também, cadê esse Palmeiras? O Anderson Esquilo disse o seguinte: o Santos está vivo, ainda não acabou o campeonato. A gente vai falar bastante sobre isso. O problema do Santos, além dos 6 pontos atrás, são as 3 vitórias a menos, Ou seja, são 3 rodadas. Mesmo o Palmeiras ali com 8 pontos, do Corinthians precisando de 3 rodadas para passar, o Santos também precisa dessas mesmas 3 rodadas, apesar de estar com uma pontuação melhor, né, na vice-liderança. Então por isso é a nossa pergunta também, de o Corinthians atropelou o Palmeiras no centenário do derby, até pela questão de no primeiro clássico, o Corinthians ter jogado com a menos mais de, 50 minutos, já tinha sido o Gabriel expulso no primeiro tempo, e mesmo assim o Palmeiras não conseguiu vencer. É o que o José falou, né? O Palmeiras fez exatamente o que o Corinthians gosta, que é ficar esperando, sair para contra-ataque. O Palmeiras deu tudo que o Corinthians queria nos 3 jogos, né? E aquela coisa, quando o Corinthians era mais atacado, quando o Corinthians, na verdade, tinha que propor o jogo, que ele não conseguia jogar tão bem, que foi a tônica desse segundo turno. Por isso que a gente também colocou ali na tela se o Corinthians reviveu o melhor futebol do primeiro turno, até por isso, né? De ele ter jogado mais recuado e saindo no contra-ataque, enfim. Bola aérea também. Mas é impressionante como a motivação dos jogadores para certos jogos é diferente, né? Um clássico, olha como eles entram. O Corinthians ontem que ele estava marcando, dando carrinho, mordendo lá em cima. Teve uma bola, se vocês vão lembrar, o Praz tocou para o Dracena ali para tentar sair jogando. O Corinthians abafou, conseguiu roubar quase dentro da área. O Rodriguinho chutou, o Praz fez uma excelente defesa. Então tem isso também, né? Até a questão das faltas, né? O Corinthians começou fazendo um monte de falta ali. Tinha 6 faltas, o Palmeiras não tinha nenhuma. O time entrou mordendo, entrou pilhado. Foi o jogo mais faltoso do Corinthians no campeonato, tá vendo? O jogo mais faltoso e que o Corinthians mais recebeu cartões também no campeonato. Ontem o Corinthians fez 21 faltas e tomou 6 cartões amarelos. Exato. Dá para ter uma ideia, né? E a torcida estava adorando, né? Toda dividida, mesmo que fosse falta, mesmo que tomasse o amarelo, a torcida vibrando. Eu acho que é isso que a torcida do Corinthians gosta, né? O Corinthians adora jogador que, mesmo que não seja tecnicamente brilhante, como o Romero, por exemplo, que ontem fez o gol, fazia 5 meses que ele não marcava. 5 meses. E ele marcou gols em todos os clássicos do Campeonato Brasileiro na Arena Corinthians, contra o São Paulo, contra o Santos e ontem contra o Palmeiras. Ou seja, a estrela dele brilha nesses jogos mais importantes. Ele jogou demais mesmo. E ali também eu colocaria, acho que o pior em campo, o Egídio. Não sei se também
pelo fato do Romero ter ido tão bem, mas o Egídio foi muito mal. Muito mal. Mas Mike também foi muito mal, Dudu, que a gente foi estava muito falando, mal, Dudu não apareceu. Bruno Dracena Henrique também. não entrou em campo também. Olha, Herbert Viana participando conosco, falando o seguinte: Corinthians, campeão brasileiro. O campeão brasileiro já tem nome: Corinthians. O Oswaldo da Costa, em Angola, também sabemos que o Palmeiras não tem mundial e nem será campeão este ano. Flávio Silva, falando que o Palmeiras não tem mundial. A Silene e a Sueli participando conosco, mandando boa noite. E o Macau falando, nós vamos acabar com o planeta, não entendi muito o que ele mandou aqui. Quanto às estatísticas, José, como é que foi esse derby disputado nesse domingo, Corinthians 3, Palmeiras 2? Então, esse derby teve uma característica que os outros também tiveram. O Palmeiras ficou com a bola e o Corinthians ficou mais postado esperando. Nesse clássico, o Palmeiras teve 61% de posse de bola contra 39% do Corinthians. E nos outros ele também teve 62% contra 38% do Corinthians no jogo do Allianz Parque, o Corinthians ganhou de 2-0. E no primeiro jogo do ano, aquele jogo que o Gabriel foi expulso, o Palmeiras teve 66% e o Corinthians 34%. Ou seja, os jogos foram muito parecidos se a gente for ver. O único diferenciado mesmo foi o do Allianz Parque, que o Corinthians deu 3 chutes e marcou 2 gols. E o Palmeiras deu 18 chutes naquela ocasião, mas eu acho que eles foram bem equilibrados no sentido de chances reais de gol. Só aquele mesmo do Allianz Parque que o Palmeiras... E eu, pelo menos, até pensava que, pelo Alberto Valentim, ele era o auxiliar do Cuca, ele viu o que aconteceu no Allianz Parque, eu achava que o time ia esperar bastante, né? Porque o empate, no caso, não era ruim para o Palmeiras. Não, era ruim para o Palmeiras, mas ainda ia ficar 5 pontos, faltando 6 jogos, empatado em número de vitórias? Não, com uma vitória menos. Mas ia deixar vivo, né? Uma derrota, sabia que praticamente colocava ponto final aí na disputa, né? Que na verdade o discurso do Palmeiras é sempre esse de foco no G4, então o Palmeiras meio que tirou a responsabilidade dele e atacou mesmo para ganhar o jogo e ficar 2 pontos, e aí sim, de fato, ia abrir uma disputa de título de novo. Né? Que a torcida não queria saber de G4, né? Exato. Queria o título e além do título, tirar o título do maior rival, né? Marcelo Oliveira está falando que o Corinthians já é campeão. Gabriel Delap, o placar só não foi mais elástico porque o Arana está muito mal física e tecnicamente. O Fábio da Silva está perguntando aqui, na matemática, qual a porcentagem de chances do Corinthians campeão? A gente vai falar daqui a pouco. Eu vou responder então, O Corinthians tinha, depois de perder para a Ponte Preta, até esse jogo, 64,2% de ser campeão e agora tem 88,8%. Então, aumentou bastante. O Palmeiras, em contrapartida, antes do derby, tinha 27,4% e agora caiu para meros 3,7%. O Santos tem 4,2%, o Grêmio 3,1% e o Cruzeiro 0,2%. Então, 88,8% de chance do Corinthians ser campeão. Quase impossível, né? Falar a verdade, faltando 6 rodadas tá bem difícil. Verdade. Acho que a única maneira do Corinthians não ser campeão é ele retomar aquele futebol e aquele desempenho que ele estava tendo antes desse clássico contra o Palmeiras no segundo turno. Perdeu para a Ponte Preta, perdeu para o Botafogo, perdeu algumas partidas como o Atlético Goianiense em casa, Vitória, mas eu acho que vai ser assim, bem difícil acontecer. Teria que perder 3. E alguém ia ter que ganhar todas. Exato. Teria que perder 2, perder 3. E o Santos é um time irregular também, um time que joga mal fora de casa. Esse campeonato ganhar todos, Esse campeonato se notabilizou pelo Corinthians. O Corinthians, no primeiro turno foi espetacular, fora do normal, tá com um desempenho de Manchester City ali na Inglaterra, Barcelona, Real Madrid, a gente comparou. Exato, esses times que estão ganhando 10 empatam uma. É uma coisa de outro mundo que não é do Brasil. Estava né? 4 jogos sem vencer, então era uma coisa atípica nesse campeonato. Né? Só que também ninguém consegue nunca chegar. O Grêmio ficou muito tempo na vice-liderança e sempre colocava um mistão, ou tropeçava. Aí o Palmeiras também agora, gastou 3 jogos, já está 2 sem vencer. Santos também, que teve vários jogos relativamente fáceis, né? Que não existe isso no futebol, né? O Éder Mota está falando que aqui é Corinthians, de Marabá, mandando um abraço pra gente. O Thiago de Souza está em Mogi das Cruzes, abração. A Sueli Sena falou o seguinte: entrega a taça para o Corinthians de uma vez. Juiz sempre ajudando. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a arbitragem, que foi também um ponto muito importante nesse clássico. Ricardo Mendes manda um abraço para a nação corintiana de Anápolis, Goiás. Admir Ribeiro, o nosso Corinthians vai ser campeão. O Helder Mó tá falando do mimimi, tá brigando com a Sueli, que falou o jogo roubado na cara dura. E Nelson, o jogo que a gente está vendo na tela teve uma importância muito grande nesse clássico, como já tinha sido também no Allianz Parque, que ele também ganhou
todas de Edu E Dracena. no primeiro jogo, que ele entrou e fez o gol, né? Que entrou aí no lugar do Casim, na ocasião o Ele Casim renasceu ainda ali, era né? titular. Verdade, ali, a partir dali ele voltou a ser titular, né? Fala um pouquinho sobre essa questão do Cássio e do Jô nesse derby. Esse jogo, uma arma muito importante do Corinthians, talvez a principal arma ofensiva do Corinthians, voltou a funcionar. Que é o lance do Cássio direto pro Jô e o Jô ganhando na casquinha, ganhando do zagueiro adversário. Isso aconteceu 9 vezes nesse jogo, foi a vez que mais aconteceu a casquinha do Jô escorando para os atacantes do Corinthians. Ou seja, isso foi fundamental na vitória do Corinthians ontem, a atuação do Jô, principalmente pelo alto. E ele disputou com o Mina, né? Que não é fácil. E acho que deve ter quase a mesma altura, Exato, um pouquinho mais fisicamente baixo. é muito forte também. O Jô usa muito bem o corpo nesse lance aí do pênalti mesmo, que ele consegue girar, o Edu Dracena não consegue acompanhar ele, vai puxando, se enrolando na área. E pra mim foi pênalti. Não sei pra vocês, acho Não, que o Edu também. Dracena até sem querer encosta ali no pé do Jô. Na hora que ele tropeça. cai, né? Na hora que Pega ele cai. o bumbum dele no calcanhar Exato. do Jô e aí o Jô ainda bate uma perna na Não outra. foi nem proposital, né? E estava de frente para o Daronco, então isso ele viu. Até muita gente questionou que se fosse para o Palmeiras, será que ele daria ou não, mas que foi um pouco... Todo mundo ficou um pouco na dúvida na hora, mas que deu para ver que foi O problema foi pênalti que a mesmo. falta começou fora da área e aí algumas pessoas não sabem se marca a falta no começo da jogada ou quando ela termina. E eu vi alguns comentaristas de arbitragem falando que você tem que marcar quando a falta termina. Que tem a vantagem, ele está em direção ao Exato, gol e tudo exato. mais, né? O Thiago de Souza falando que segue o líder e o Palmeiras não tem Mundial. Renato Conceição, o Corinthians fez uma ótima partida, entrou com vontade de ser campeão. Eu concordo. No finalzinho, só que deu algumas vaciladas de desatenção, até em algumas bolas aéreas, alguns cruzamentos, do Dudu passou perto Mas do você acha Mina, que o do Borja. Palmeiras faltou essa vontade do Corinthians? Com certeza, ainda até pelo futebol que o Palmeiras vinha apresentando com o Alberto Valentim, né? O time entrou meio desligado, não Eu acho que conseguiu o Palmeiras render. entrou muito confiante. Eu acho que Pode estava ser, muito né? confiante dos últimos jogos e o Corinthians entrou comendo grama, sabe? Tipo, o Corinthians queria ganhar de qualquer jeito e o Palmeiras acho que entrou muito confiante. E tem esse mérito, né? A gente falou que o Dudu, quase a gente não viu eles jogando no primeiro tempo, mas tem o mérito da defesa do Corinthians, que é muito bem compactada, Exato. muito boa. Eu acho que o Palmeiras também tomou os gols muito rápidos, não sei, porque do primeiro pro segundo foi um intervalo de 5 minutos. Uhum. Aí pro Palmeiras diminuir foi mais 3. Aí pro pênalti do João mais 3. Assim, foi muito rápido, foi ali eletrizante aqueles minutos que foram saindo os gols. O Júnior Junqueira perguntando, Palmeiras ainda tem chance? Teria que ganhar os 6 jogos e o Corinthians perder 3. Ou empatar, perder 2, empatar 1. Porque como está Aí só o diminui. número de vitórias, o Palmeiras tem 2 a menos. Sim. Teria que ganhar. Bem difícil, né? Não dá mais. Na questão do Não Palmeiras, dá mais eu pelo acho que- futebol que o Palmeiras vem apresentando. É. O torcedor poderia, se fosse o Palmeiras do ano passado, que era um time que até não jogava tão bem, mas ganhava de 1 a 0, era muito difícil tirar a vantagem do Palmeiras, mas esse desse ano pode esquecer, se contenta com uma vaga na Libertadores, torcedor palmeirense, porque esse time aí já mostrou que não tem um brilho Perdeu o necessário. campeonato ontem, né? Perdeu o campeonato. Sim, Exato. já, o ano inteiro Outros já não jogos. foi bem, né? A questão do valor de mercado dos dois times, então, como a gente disse, o Corinthians venceu os 3 clássicos e o Palmeiras é um time muito mais caro que o do Corinthians nesse ano, Então, né, José? Vale muito mais, Tem né? essa brincadeira, né, que o Palmeiras esse ano é patrocinado pela Crefisa e todo mundo fica nessa, né, da Crefisa tem injetado tanto dinheiro no Palmeiras, a Ju vai colocar a tarja aí, o valor do elenco. O Palmeiras, todos os jogadores do elenco do Palmeiras valem juntos 282 milhões de reais, enquanto do Corinthians 217, uma diferença aí de 60 e... Quanto que é? 65 milhões. isso, por aí, tem a vírgula, né? Ou seja, 65 milhões no futebol é uma diferença considerável, mas esse time do Corinthians aí não é tão barato quanto o pessoal fala, Sim, né? Eu achei que seria mais, a diferença seria maior até. Eu acho que o time titular do Corinthians não é tão barato, mas depois as outras opções que seriam muito mais baratas, né? O time titular, os 11 ideais, com o Jadson, com o Rodriguinho, o Cássio, que é goleiro de seleção, o próprio Jô, enfim, eu acho que daria um valor maior. Para ter uma ideia, o jogador mais caro do Corinthians, valor de mercado, né, seria o Arana, que vale mais ou menos 8 milhões de euros. Corinthians, nessa última janela,
pipocaram umas notícias que ele queria vender o Arana por 15 milhões de euros, mais ou menos 55,5 milhões de E o reais. presidente falou que só negocia por 20. Ele falou Pelo já. que ele apresentou, Mas eu acho principalmente que o no primeiro Corinthians, turno. 15 milhões de euros, eu acho que aceita. venderia. Acho que em E janeiro, o sim. Mina, por exemplo, que é o jogador mais caro do Palmeiras, vale 9 milhões de euros, que parece que já está acertado com o Barcelona. Barcelona. Pelo que dizem alguns jornais espanhóis, seriam 33 milhões de reais para o Palmeiras. Ou seja, o Corinthians tem um jogador mais valioso, até pela idade, do que se bem que o Mina e o Arana, né? Tá um O pouco. Mina um pouquinho. é novo também. O Mina, que é da seleção colombiana, vai desfalcar o Palmeiras, a gente vai falar também. Já que a gente está falando de Mina, a defesa do Palmeiras, qual os números dela? Se o ataque é o melhor do Brasileirão, mas a defesa tá mal, né? É uma Nelson? catástrofe. É a pior defesa dos 7 primeiros colocados, é a pior, 50 gols sofridos. Então, a noção, Corinthians e Santos, que são os times que estão à frente do Palmeiras ao lado do Grêmio, tomaram 23 gols. Agora eles tomam 50. 50 não, nossa. perdão, 36. 50, o Palmeiras fez 50 gols, é o melhor ataque do campeonato. sim. E a defesa tomou 36. Exato. Basta, é mais de um gol por partida, né? 13 Até agora gols foram 32 rodadas. 13 gols sofridos a mais que Santos e Corinthians. Né? É bastante. Isso faz a diferença. O Rodrigo Souza, vamos entrar então na questão polêmica, Rodrigo. Vocês acham que a arbitragem teve alguma interferência no resultado do jogo? Eu acho que ficou claro devido ao impedimento, né? Uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, o Corinthians jogou melhor que o Palmeiras, Sim. principalmente no primeiro tempo. O Palmeiras equilibrou, melhorou no segundo tempo, o Corinthians foi melhor, mas obviamente que o primeiro gol estava impedido, como a gente está vendo na tela, 90 centímetros de impedimento do Romero. A gente vê antes da jogada, quando o Rodriguinho recebe, o Egídio sai para fazer a linha de impedimento. Já errou porque o Rodriguinho não estava impedido. Exato. Quando ele tenta voltar, o Romero está impedido. É um lance. O Egídio que deu posição pro Rodriguinho nesse vai e volta ali. Isso, ele que deu a posição e depois ele tentou sair atrasado e tudo mais. E 90 centímetros, o bandeirinha estava ali, bem de cima, olhando esse lance, Esse como a gente passe está pro vendo na tela. Rodriguinho que quebrou a defesa, né? Tá no meio da linha ali, não tem como você marcar essa jogada. E o Carille falou que foram, na entrevista coletiva, Isso, falou eu tô- que foram só 5 centímetros, ele foi cara de pau também. O Carille falou o seguinte: como venho rápido para cá, na hora da entrevista coletiva, não vejo os lances. O que me passaram é que estava impedido 5 centímetros. Na verdade, foram 90. Foi um pouquinho mais, né? Tipo Errou umas por 3 85, réguas de 30 centímetros da bandeira V também. Aí ele né? citou o jogo que o Corinthians foi prejudicado, reclama do gol do jogo contra o Flamengo, porque eram 3 metros o jogo estava em condição 3 metros, mas falar de 5 centímetros é brincadeira, não dá para reclamar. Para mim foi pênalti, mas essas coisas só vendo na televisão para ter uma ideia melhor. Já o Alberto Valentim do Palmeiras falou: o erro do primeiro gol muda todo um jogo. Esse erro de arbitragem, um impedimento muito impedido, mexeu no placar. Naquele momento estava 0-0. O resultado para mim não foi justo, até porque teve um erro de arbitragem quando o Palmeiras estava... quando o jogo estava 0-0. Então eu quero saber de vocês. Teve uma influência muito grande esse erro de arbitragem, lembrando que o Palmeiras, o presidente falou, Maurício Gagliotti, que vai fazer uma reclamação à CBF. O Edson Tavares tá elogiando a gente aqui, falando que ainda não tem nada ganho para o Corinthians e que tem que jogar todos os jogos como se fosse uma final. E também está elogiando a gente, falando que a gente comenta muito bem. Muito obrigado por esse elogio. Edson. Edson Obrigado, Tavares. Edson. Aí, mas também o que a torcida palmeirense está reclamando é que não foram só os erros dessa semana, que segunda-feira o Palmeiras já foi muito prejudicado contra o Cruzeiro, aquele gol, um pênalti no Queno, ou seja, eles estão reclamando que foram 2 rodadas seguidas aqui, mas o Edson também, esse mesmo que falou que o Corinthians tem que jogar uma final a cada rodada, falou que erro de arbitragem acontece em todo jogo. O Corinthians é o que mais foi prejudicado esse ano. O Corinthians também teve alguns erros, né, no campeonato. Teve alguns erros, principalmente esse jogo contra o Flamengo. Sim. Teve o gol de mão do Jô contra o Vasco, que inclusive eles falaram que ia ter o árbitro de vídeo depois daquilo. Exato. Nesse Sim. caso, se tivesse o árbitro de vídeo nesse domingo, o gol, por exemplo, do Romero, eles iriam ver, não iriam validar, né? Falando em Romero, então a gente vai colocar a selfie que ele tirou logo após o gol e depois o meme também brincando com essa selfie. Então essa daí foi logo após o gol. O Bruno Ferreira aqui, ele tá falando do Felipe Melo, a gente vai falar daqui a pouquinho É sobre verdade. isso. Daqui a pouco a gente vai colocar o vídeo do Felipe Melo, que só se mete em confusão. Até quando não joga, ele é protagonista, né? O Heitor Bigal falando que o Palmeiras foi operado no Itaquerão. Então, essa foi a selfie que o Romero tirou com todo o elenco do Corinthians logo após o gol. E agora tem o meme, a brincadeira
Imagina Que o fotógrafo do Corinthians. O Romero falou que ele estava esperando para fazer essa comemoração há 5 meses. E o fotógrafo todo jogo tinha que ficar lá com o celular na mão, esperando. prontinho, né? A gente tá vendo ali o Edilson Pereira de Carvalho, o Daronco que apitou ontem, voado, e aí Roberto Lopes que aconteceu que errou nesse jogo no Palmeiras e Cruzeiro, que teve o gol do Borja, os irmãos de Oliveira. Ó, o Heitor Bigal aqui tá falando, para vocês nota 10, para os juízes nota 0. O Ivan Silva falando pra gente mandar um alô pra Guaxupé, alô pros Abração, mineiros aí. Guaxupé. O Diego Castilho mandou um vai Corinthians, esse programa está cada vez melhor, brigadão mesmo. A Dilma Souza mandou o jogo de ontem, o Corinthians roubou. Falando que foi. E a Dulceu Garcia também falando que foi roubado. A Sandra Stanício que não teve influência. O Valdezir Coelho é santista, falando do Corinthians que se prepare, o Santos está vindo aí. E é isso aí, né? E um abraço para Guaxupé. E a Sandra Stanício falando que os cavalos paraguaios arrasaram. Teve essa brincadeira mesmo com o cavalo paraguaio e tudo mais, né? José, no confronto geral do derby, agora no Centenário, o Corinthians ganhou os 3 e encostou também um pouquinho no Palmeiras no histórico dos confrontos. Exato, né? agora nesse confronto aí Palmeiras e Corinthians, o Corinthians agora só fica a 2 vitórias de ultrapassar o Palmeiras, né? Podendo fazer isso já no ano que vem, dependendo. Porque ano passado também o Palmeiras ganhou as 3 do Corinthians, né? E esse ano o Corinthians deu troco no derby centenário que completou 100 anos em 2017. Mas a gente vai falar também agora dos clássicos dos dois em 2017, para ver como foram diferentes, né? A Ju vai botar aí o Corinthians. Nós temos uma arte, né? A Ju vai Nós botar aí, temos uma ó. arte. Ó, o Corinthians disputou 11 clássicos em 2017 e olha que retrospecto, que desempenho ótimo, né? 7 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota em clássicos aí, ó. O Corinthians ganhou do Palmeiras e do Santos na Arena Corinthians na primeira fase, aquele jogo contra o Palmeiras que foi a virada que o Carille fala, né? Ali contra o São Paulo empatou no Morumbi, aí na semifinal eliminou o São Paulo, ganhando no Morumbi, empatando na Arena Corinthians. Aí no Campeonato Brasileiro, olha aí, ó, o Corinthians ganhou praticamente todos ganhou os 3 na Arena Corinthians, ganhou no Allianz Parque do Palmeiras, só perdeu pro Santos ali, ó. Time, ou seja, time de jogo grande mesmo. Exato, né? nos clássicos o Corinthians se destacou muito. E vamos ver o Palmeiras em contrapartida. Olha aí, em 9 clássicos em 2017, apenas 3 vitórias e 6 derrotas. Dessas 3 vitórias, 2 contra o São Paulo no Allianz Parque e uma contra o Santos na Vila Belmiro, aquele jogo que o Palmeiras virou no finalzinho. Mas olha aí, o Palmeiras também, ó, pouquíssimos jogos marcou, ó, sempre perdendo de 1-0, 2-0, 1-0. E a torcida reclamou bastante disso também, né? Porque esses jogos grandes é o que a torcida, às vezes, nem que não vença outros times, que vá mal no campeonato, mas o clássico é uma coisa, até pela zoação. Nessa e tudo retomada mais. de 2015 e 2016, os times do Palmeiras se notabilizavam pelas vitórias grandes em clássicos, né? Sim. Nos jogos grandes. De ter eliminado o Corinthians, por exemplo, na própria Arena Corinthians, nos pênaltis, em Naquela 2015. Copa do Brasil, eliminou vários gigantes, né? Eliminou o Foi. Inter, depois o Fluminense, depois ganhou do Santos. Ganhou do Santos. É só final. o São Paulo que não conseguiu ainda ganhar do Palmeiras no Allianz Parque, mas o Santos quebrou o tabu. Até o Palmeiras jogou melhor naquele jogo, mas o Santos foi cirúrgico ali no contra-ataque, conseguiu marcar um gol com o Ricardo Oliveira. Mas para a torcida do Palmeiras, ainda pior do que a falta de títulos, foi essa frouxura no clássico, essa falta de brilho dos jogadores, né? O Alex Oliveira falando que o árbitro saiu com o bolso cheio nesse clássico, o churrasco rolou depois. KHK, 2 jogos, lembrando o gol de mão do Jô contra o Vasco. A Irglis Poliana, esse campeonato, acho que quase todos os times foram prejudicados de uma forma ou de outra. Palmeiras foi apenas mais um jogo, hashtag Timão melhor, hashtag rumo a ser campeão. E do Diego Castilho, né, ele falando, foi uma análise interessante. O impedimento foi, mas é um lance muito rápido em progressão. Pênalti é interpretativo, o Dracena veio puxando o jogo desde fora da área, que a gente estava falando, né? Mas acho que está na hora dos árbitros se profissionalizarem. Mas o que seria do futebol sem a discussão após as rodadas? Verdade. Mas é isso, eu acho que o impedimento não estava claro que estava impedimento. Numa das câmeras, eu acho a mais aberta, que é a que a gente tem, inclusive a foto, a gente vai colocar de novo na tela a foto do impedimento, é a que dava para ver melhor. Mas na hora do lance, eu acho que quase ninguém foi falar que tinha impedimento na hora. Não é tanto assim, dá para ver, Sim. tem que ver, mas não é uma coisa absurda também. Exato, e se tivesse, além da profissionalização que o Diego Castilho está falando aqui conosco,
Se tivesse o árbitro de vídeo, como Poderia foi, ter corrigido. né, poderia ter corrigido na hora. O Jorge de Souza falando que o Corinthians foi o time mais prejudicado pela arbitragem esse ano. Os anti-inspiram, #vai Corinthians. Em 2015 tinha muita reclamação de arbitragem, realmente, nesse ano de 2017... A galera não pode falar de arbitragem porque o Corinthians quase nenhum dos jogos foi beneficiado, assim, né? Teve aquele... ficou famoso contra o Vasco, foi um jogo marcante, foi um gol de mão, esse sim foi absurdo. Também pela pessoa que marcou, né? Por tudo que o Jô passou ali com o Rodrigo Caio. E por foi ser uma Corinthians. contextualização. Exato. Porque Sim, se mas fosse, sei lá, um gol do Atlético Goianiense de mão contra o Avaí, Sim. não ia dar nem ligar, toda, né? Exato. É igual esse jogo também, os erros de arbitragem ficam muito maiores num jogo que praticamente decidiu o campeonato, vamos dizer assim, né? O Bruno Ferreira falando que Corinthians e Palmeiras é o maior clássico do Brasil. Saiu recentemente um estudo colocando, na verdade, Inter e Grêmio como o maior clássico do Brasil, né? Na verdade, era alguma revista gringa, alguma coisa, eles sempre vão e fazem uma eleição, né? Respondendo aquele nosso colega que perguntou, Nelson, sobre o Felipe Melo. O que aconteceu? A gente tem o vídeo para colocar na tela e ele pode pegar uma suspensão? Como é que funciona? Pode pegar uma suspensão, sim. O lance correu no final do primeiro tempo, os times estavam indo pro vestiário ali, e a gente tá vendo agora. E o Felipe Melo tacou uma munhequeira no Cleison. E aí, perdão, depois da partida o Cleison foi perguntado sobre isso. Diz que o problema deles começou no Campeonato Paulista. Quando ele era da Ponte Preta. Quando ele era da Ponte Preta, exatamente. Nas quartas de final ali, né? Ele disse que eles tiveram uma discussão ali dentro de campo e não aconteceu nada, eles não discutiram nessa hora. Ontem eles não discutiram e o Cleison disse que o Felipe Melo estourou com ele do nada ali, tá com a munhequeira. Mas ele disse que é um problema que vem do Campeonato Paulista já, desde a Ponte Preta. O Casim foi separar, que o Casim jogou com o Felipe Melo no Galatasaray, né? Verdade. Então, eles são amigos e tudo mais, mas olha a confusão. Segurança do Corinthians, segurança do Palmeiras. Se o Felipe Melo fez isso sem jogar, imagina o que ele faria dentro de Olha o que o campo. Cleison né? disse aqui. Ele já está me ameaçando desde o Campeonato Paulista, quando eu estava na Ponte Preta. E hoje quis dar uma de doido e valentão e veio para cima de mim. Não tenho nada a favor ou contra ele. Não sou amigo dele e nem quero ser. E agora ele pode pegar, então, alguns jogos de suspensão. Será que o STJD Eu acho que eles estão analisando a imagem para ver se vão fazer a denúncia. né? Exato. Entendi, porque poderia causar aí uma briga muito maior, né? Poderia causar, na verdade, uma briga entre os dois. Desnecessário isso. Exato, no meio ali, entra muita gente ali no meio. E a gente também vai mostrar o mosaico que a torcida do Corinthians fez nesse clássico, que teve recorde de público, né, na Arena Corinthians, bicampeão mundial, provocação, o troféu de 2000 e de 2012. Logo na entrada do Corinthians em campo, recorde de público, a torcida do Corinthians fez uma festa muito bonita, também mais de 3 milhões de renda, que na verdade isso é muito bom para o Corinthians, que está com o déficit, né? Está devendo e precisa tudo pagar o mais. estádio, né? Precisa pagar o estádio, então quanto mais dinheiro entrar de bilheteria, melhor para o Corinthians para Acho que pagar o a estádio. única coisa que faltou foi a torcida do Palmeiras, né? Porque clássico de torcida única para mim é muito broxante, sabe? Tem que ter a torcida ali, mesmo que for os 10%, o ideal seria 50 a 50, mas hoje não é mais como antigamente, que é o Morumbi. Hoje cada clube tem seu estádio, mas eu acho que se não tiver torcida adversária ali, perde um pouco do encanto Pela do clássico, zoação né? e tudo mais. Também. Mas eu concordo, pelo comportamento das torcidas, eu acho que por enquanto está sendo a melhor coisa a torcida única, para que não ocorram mortes, apesar que no confronto do Allianz Parque aconteceu morte. André, você viu a notícia? No Minhocão. Antes do clássico, torcedores corintianos foram presos com paus. Exato, as brigas sempre acontecem fora do estádio, né? Não é nem do estádio. Eu já fui em vários clássicos e eu nunca vi briga dentro do estádio, mas pode ser Sim, que... dentro do estádio não, mas eu acho que é mais no trajeto, por ter um aglomerado de 5, Então, mas geralmente são no metrô, Eles marcam longe do estádio, né? Mas eu acho que diminui indo pro estádio. Mas diminui um pouco a possibilidade de ter briga. Vocês podem nos mandar aqui para a opinião de vocês, mas eu acho que se continuar assim, diminuir o número de mortes, o número de brigas, ok, fazer o quê? Se o pessoal não sabe se comportar, acaba sendo uma coisa boa.
A Iglis Poliana falando, eita, torcida linda, vendo o mosaico. E o Bruno Ferreira, tem que punir Felipe Melo, assim como vão julgar o Jô pela agressão ao Rodrigo da Ponte Preta. O Jô que admitiu que agrediu o Rodrigo na saída e provavelmente, eu acho que ele vai pegar alguns joguinhos aí. Nessa quarta-feira será o julgamento da STJD e ele pode ser suspenso de 4 a 12 partidas, correndo o risco de perder toda a reta final do Campeonato Brasileiro. Eu acho que vai pegar 1, 2 jogos, igual foi o Gabriel. Vai mudar de artigo, né? Pra alguma pena mais leve. Pode porque acontecer. Prejudicaria muito o E Corinthians. no próximo jogo o Corinthians já não tem Fagner e Cássio. Isso se não pegar a Exato. cesta básica, né? Que sempre o jogador acontece É. alguma coisa e depois tem um efeito suspensivo, pega a cesta básica. Na verdade não é o Fagner, é o Gabriel. Cássio que vai para a seleção, Gabriel e o Jadson. Exato. Os 3 receberam o terceiro cartão amarelo. Na verdade o Cássio já vai para a seleção brasileira, ele já ia desfalcar 2 Joga e o Walter. possivelmente uma terceira partida. Joga o Walter, que pode ser que vá para o São Paulo no ano que vem, né? Tem alguns rumores. Então imagina, sem Cássio 2 jogos, sem Jô, não sei se já no meio da semana não cumpriria, Sem mas Gabriel. depois, sem o Gabriel, poderia prejudicar um pouquinho o Corinthians, né? Bastante. O Palmeiras, em contrapartida, teve o Daverson expulso e o Borja e o Minion foram convocados para a Colômbia para os amistosos contra a Coreia do Sul e China, dia 10 e dia 14. Não Alguns jogam torcedores maldosos do Palmeiras falaram que a expulsão do Daverson foi reforço. Não Foi sei, reforço, ele ia né? jogar. Os torcedores maldosos também. falaram No fim isso. do jogo, ele poderia estar naquele lance, Na inclusive, área. poderia estar na Roger área, Guedes, inclusive naquele lance que o Roger Guedes... Eu até comentei, não sei se vocês perceberam, a gente vai voltar os melhores momentos aqui. Naquele instante, o Dudu pede a bola pro Gandula do Corinthians e o Gandula foi meio inocente, ele deu a bola meio rápido pro Dudu. Com medo, né? Ficou com medo, deu a bola rápido pro Dudu e ele já cobrou rápido. E de repente, se sai o gol do Nossa, Palmeiras ia dar ali, a uma torcida ia dar uma confusão, a Nossa torcida do Corinthians ia Senhora. reclamar demais. Que era o último lance, quase. E o E o Mina tava Egídio tava entrando com a bola sozinho. também. Sim, os dois cobraram praticamente juntos. O Egídio também tava com a bola na mão, E o né? Mina Ele chegou a tava cobrar o entrando Egídio? sozinho. Não, o o só Egídio com a bola na mão, O né? Mina Pareceu um tava entrando sozinho, Palmeiras e maluco. Figueirense ano passado também, que lembra? Que acho que o Dudu também cobrou na frente de outro jogador e o Ah, é Figueirense verdade. reclamou Também pra saiu o caramba. gol. É verdade. Não é a primeira vez que o Dudu faz isso. O Valdezir Coelho falando que o estádio não é do Corinthians, é do contribuinte paulista. Sempre tem essa zoeira também, né? Vamos falar então sobre, a gente tem uma arte ali, sobre os próximos jogos do Corinthians. Então, já que a gente mencionou que o Cássio vai ficar os 2 próximos fora, o Jô será julgado. O que vocês têm para falar Eu sobre acho que é essas uma partidas aí? sequência tranquila, hein? Na teoria, pelo menos, eu acho tranquilo. O Atlético Paranaense não vem bem, o Avaí em casa e o Fluminense em casa, o Corinthians tem a obrigação de vencer. Uma participação do Diego Castilho. Nesse caso do Felipe Melo, o Palmeiras poderia ser punido por não ter vacinado e o Pitbull estar sempre com raiva? Perguntando aqui. Cutucando o Felipe Melo. É. Ó, e dessa sequência, o Corinthians tem alguns desfalques contra o Atlético Paranaense. O ideal seria não perder lá, mas tá bom. as 3 vitórias dentro de casa ele tem que vencer, se ele quiser ser campeão, é claro. E essa última contra o Sport também eu acho que ele tem que vencer. Esses 4 jogos eu acho que teria que ser vitória. Esse contra o Flamengo poderia ser o de descarte, vamos dizer assim. Os 3 em casa, mais o esporte, você diz? Eu acho que isso mesmo que o garante o esporte título. esteja naquela situação de ter que sair do rebaixamento ali? Sim, porque eu acho que o Corinthians é mais time que o Sport. E se o Sport vier no desespero, o Corinthians sair no contra-ataque, eu acho que... Mas talvez na última rodada o Corinthians já tenha garantido o seja título, campeão. dependendo do tropeço dos concorrentes, né? A gente vai falar então dos próximos jogos também do Santos, né, do Grêmio e do Palmeiras, mas vamos imaginar, só colocar na tela de novo, Jucimar, Azaura, por favor, nossa diretora. Vamos imaginar então, contra o Atlético Paranaense o Jô joga, né, porque ainda não vai ter sido julgado, vai ser na quarta-feira. Vamos imaginar que ele não jogue contra Avaí e Fluminense. E o Cássio também não joga essas partidas. Não, óbvio que faria falta, mas não tanta falta como no jogo contra o Flamengo ou contra o Atlético Mineiro, né? Esse é um jogo, é aquilo que a gente tá falando, o Corinthians vai ter que propor nesses jogos, porque os 2 times vão entrar para esperar o Corinthians. O Corinthians tem que jogar com a mesma determinação que jogou contra o Palmeiras. É isso. Se ele jogar que nem ele jogou no primeiro turno, ele vai ser campeão. Se ele jogar como ele jogou no segundo turno, tirando esse jogo contra o Palmeiras, ele tem chance de perder o título. Sim. É isso. Tudo depende do Corinthians. É ele a que gente vai tem definir. também uma foto mostrando a classificação, enquanto vocês então falam um pouquinho dos próximos jogos então de Santos, Grêmio e Palmeiras, só pra gente ter uma Nesse ideia. meio de semana a gente tem Ponte Preta e Grêmio em Campinas. O Santos pega o Vasco em casa. A Ponte desesperada no Z4. Desesperado. O Vasco tentando entrar ali na zona da Libertadores contra o Santos na Vila.
E o Palmeiras viaja para Salvador pegar o Vitória. Pior mandante Vitória do não vem bem em campeonato, casa. só ganhou 2 jogos até aqui do Atlético Mineiro e não lembro o outro. E o presidente falando que o Vitória vai atropelar o Palmeiras. Teve Exato. isso daí, né? E aí depois o Santos tem um jogo contra a Chapecoense fora de casa, o Grêmio pega o Vitória em casa e o Palmeiras pega o Flamengo em casa. Na rodada que o Corinthians enfrenta o Avaí. Certo. O Matheus Silva tá mandando aqui que o Corinthians já é campeão, não tem mais pra ninguém. A Sandra Stanício, ninguém fala do Felipe Melo, aquele louco, ele pelo histórico, até de repente vai pegar uma penazinha assim, né? Ó, até agora o jogo mais difícil do Santos, que é o principal concorrente, Bahia, fora de casa, na 35ª rodada. Que o Bahia tá bem, Mendonça, Bahia que tá é do bem. Corinthians fazendo gol todo jogo. Pode rolar até uma troca, né? Mendonça por Zé Rafael. Zé Rafael, sim. Que é o Hazard do Nordeste lá, o meia do Bahia, né? É. E aí depois o Santos tem o Flamengo fora de casa também, na 37ª rodada, jogo difícil. Bacana. Vamos colocar na tela também, por favor, Ju, os memes do clássico, que é o que mais rola. Na verdade, os memes parece que já estão meio preparados. Sim. Ali acabou o jogo. Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, rola todo, muitos memes. Aí na hora do selfie, a torcida do Corinthians louca ali apareceu também. Ó, só quem venceu o derby esse ano cutucando o palmeirense que perdeu os 3 jogos para o Corinthians. Aí, ó. Essa daí Essa foto foi uma foto do Enem. Desse o ano. pessoal, Da né? moça. A moça chegou atrasada Fecharam os portões pra ela. tava ali, ó, com a... com a mochila do Paulo. Ou seja, ela não fez o Enem. Eu acho que ela fez de propósito para ver o jogo. Ela não fez o Enem, fez de propósito para ver o jogo e aí no Palmeiras tomou. Ou ela Perdeu fez de propósito pra 3-2. virar meme também, né? Porque Pode ser. E o Palmeiras ainda perdeu. Então ela Tá coitada. virando esporte, né? Ficar vendo quem se atrasa no Enem. Corinthians tem 2 estádios, o Allianz Arana para treinar e a Arena Corinthians para jogar, lembrando do primeiro e do segundo turno. Teve mais algum meme, Jô? Foram esses. Mas e tem também, um vídeo aí que os torcedores do Palmeiras estão espumando pela boca de um velho conhecido, né? Um carrasco do Palmeiras. que começou com isso, né? O Romarinho começou, ele já tá lá no mundo árabe jogando, ele começou postando vídeos zoando o Palmeiras, depois até em 2015, quando o Verdão eliminou o timão do Paulista na arena, o Marcos gravou né? respondendo e tal, mas agora, Ele esse voltou. ano só deu o Romarinho, ele voltou, olha lá. Caraca, estamos em 2017 e o Palmeiras não ganhou do Corinthians ainda? Será que dá pra soltar isso com Eu já áudio? sabia. Parece até uma TV, um retroprojetor, sei lá. Caraca, estamos em 2017 e o Palmeiras não ganhou do Corinthians ainda? Gente, Eu já do sabia. Palmeiras vendo isso. É isso, é um retroprojetor, né? Na verdade nem é uma TV, a gente vê na hora que ele passa na frente e faz a sombra, né? Cidinho Silva, não foi o Corinthians que acabou com o sonho do Palmeiras, foi o Juizão que acabou com o sonho do Corinthians. Só pra gente finalizar, o Corinthians já é campeão então do brasileiro? Eu acho que está praticamente consolidado. A gente estava brincando aqui, ó. Se o Corinthians for campeão brasileiro, ele tem que agradecer o Neto. Que aquele vídeo que viralizou do Neto, acho que os jogadores também viram. Deu um brilho, né? Exato. Mas eu acho que o Corinthians está muito bem encaminhado para ser campeão brasileiro de 2017. Você chegou a duvidar em algum momento? Eu não duvidei muito que o Corinthians iria perder o título. É óbvio que a fase, a gente vê a decadência. No primeiro turno a gente discutiu o quê? O Corinthians vai ser campeão invicto ou não? Essa era a questão, né? Eu duvidei. Aí, vai perder 3 jogos, tal. Por enquanto perdeu 6. Muita gente duvidava que fosse perder. Eu não achei que o título estava ameaçado. Ameaçado sim, mas eu não achei que perderia. Mas eu também falava antes, vocês ouviam na redação aqui também, que para mim o Santos tinha mais chance de tirar do que o próprio Palmeiras. Daí você me disse que não, pelo futebol do Santos. Não né? estava jogando nada. Eu duvidei por um dia, quando o Corinthians perdeu para a Ponte Preta, até o Palmeiras perder aquela chance contra o Cruzeiro em casa, empatar com o Cruzeiro em casa. Ficaria 3 pontos. Eu, se tivesse perdido ontem, ainda teria chance. Então eu duvidei até o Palmeiras desperdiçar a chance de ganhar do Cruzeiro em casa. Ali eu achei que estava aberto, mas depois que o Palmeiras empatou, eu achei que ficou bem difícil. E até pela questão emocional também, né? Exato. Se chega a 3 jogos, o Palmeiras indo para esse jogo podendo ganhar, o Corinthians acho que entrar com essa gana que teve de qualquer maneira, mas a pressão ia aumentar um pouquinho. Pra gente finalizar então o nosso Rede TVFC, o Jonathan Zachetti perguntando qual a porcentagem do Corinthians ser campeão, eu falei anteriormente, era 64,2% antes do Clássico, agora está 88,8%.
o Santos tem 4%, o Grêmio, o Palmeiras 3% e o Cruzeiro 0,2%. É isso então, né, galera? É isso. Brigadão pela participação de todos. Esse nosso vídeo continua na nossa playlist no YouTube, no portal da Rede TV, na TV UOL, todas as mídias. A gente agradece a participação de vocês. Toda sexta e segunda-feira, Rede TV FC na tela para você, tá bom? Valeu, boa semana a todos.